Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Na hora que vocês acharem mais pertinente ver esse vídeo. Meu nome é Flávio Carvalho, eu sou também conhecido como FLVZ underline, né, nas redes sociais, e meu nome artístico é esse também. É, Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre a arte digital, traçando um panorama mundial desses trabalhos, mas com foco em videoartes desde do contexto dele, do analógico, chegando no digital. E aí fazendo esse recorte dos anos 60, do século 20, até os anos 2020 desse século. Bom, então, me apresentando aqui rapidinho, né? Quem sou eu, né? Então, eu sou Flávio, né? Como eu já falei para vocês. Sou mediatista, curador de arte, designer e professor que vive e trabalha em Curitiba, Brasil. Sou mestre em comunicações e linguagens, né? Cinema e audiovisual na Universidade Tuiuti do Paraná. Também fiz minha especialização em interdisciplinar de arte e ensino das artes na FAP, aqui, Unespar FAP. E lá foi onde eu tive esses insights para poder sair do universo da publicidade, que eu já estava, né? Eu já tinha consolidado uma certa carreira dentro da publicidade e eu acabei optando por sair da publicidade e me dedicar exclusivamente a trabalhar com as artes, né? E mais especificamente com arte digital, a partir de uma disciplina que eu tive, né, na especialização, que foi artes visuais com tecnologia, lecionada pela professora Ana Lesnovski. Ali foi o meu primeiro insight para poder ir para o caminho trilhar o caminho da arte digital. Primeiro, eu utilizei, né, dentro da minha poética artística, eu trabalho muito com a glitch, o glitch art. Assim, para quem não conhece, né, de uma forma mais resumida, né, a grosso modo, ela é estética, quando a gente trabalha com a estética do erro. Então eu provoco o erro dentro do código, eu provoco o erro dentro né, de um código de um audiovisual e acaba gerando esses erros e esses processos eles aparecem, né, nos trabalhos, né, como vocês podem ver aqui nessa minha fotografia ali que está aparentemente toda quebrada ali, então isso é um glitch, né, então é um erro, né. E aí eu também, né, depois de um bom tempo, eu acabei entendendo que eu deveria fazer alguma coisa aqui na cidade de Curitiba. Então eu acabei desenvolvendo. Eu tive contato, né, com a Bienal da The Wrong. A The Wrong é uma das maiores bienais do mundo, né, de arte digital. Ela é maior em capilaridade, né, está espalhada pelo mundo inteiro. Então ela acontece desde 2013 e eu tive ciência dela em 2015, né? Eu queria até ter entrado em 2015, mas não tive essa oportunidade, né? E aí eu botei foco para trabalhar com ela em 2017. E aí surgiu essa oportunidade de fazer curadoria, né, da The Wrong e tal, né? Tive um apoio muito grande, assim, né? O meu braço direito e produtora, né, a Roberta Sibin. Então, se não tivesse tido esse contato com ela, provavelmente essa exposição não teria uma outra cara, assim. Então foi uma exposição que foi muito interessante, que acabou acontecendo na Galeria Aires na época, né? E também a gente conseguiu colocar os trabalhos, alguns trabalhos de videoarte dentro das telas e dos ônibus e terminais da cidade de Curitiba. Então foi uma das coisas bem interessantes que a gente conseguiu tirar desse lugar de elitismo de uma galeria de arte e espalhar isso para o povo, né? Então a gente conseguiu democratizar o acesso desses trabalhos e isso consequentemente me levou também a trabalhar com a Bienal de Curitiba, da qual eu sou um dos curadores também. E lá, nesse período, em 2018, ali, acabei ganhando também o prêmio Jovens Curadores da Bienal de Curitiba. Enfim, né? E com o tempo também fiz mais uma outra Bienal da The Wrong, que acabou acontecendo em 2020. A gente conseguiu colocar. Ela aconteceu, por um lado, no Centro Cultural da FIEP, na época, né? E aí, isso em 2020.
E aí, do outro lado, a gente fez pela primeira vez na história da cidade uma exposição no Mirante da Torre Panorâmica de Curitiba. Foi muito legal, porque os trabalhos estavam conectando, né, com o espaço físico ali, né, naquele espaço do, do cenário ali do Mirante da Torre, mas daí mais, né, você tem o adendo das janelas com o espaço exterior. Então tinha alguns trabalhos que o espaço exterior eles conectava diretamente com os trabalhos internos, principalmente com o trabalho do Mário de Alencar, então que foi um dos artistas que foi dessa exposição. Enfim, né? E aí eu também, né, com o tempo, acabei virando professor, né? Então eu sou um dos professores, né, da Escola de Belas Artes da PUC Paraná. Já vai fazer acho que 3 anos aí, em fevereiro eu faço 3 anos como professor, então, e aí o meu foco ali é com o pessoal das artes visuais, mas também eu tenho um pé no cinema, né, já tive um pé no design ali também. Enfim, esse é um pouco do meu trabalho, e eu também, né, continuo trabalhando como mídia artista, né, então com esse trabalho, eu estou com esse trabalho mais recente com a Liliana Carrodo, né, Os Sons do Silêncio, e os outros colaboradores também. Então, criando essas videoarts, né, a partir das músicas que foram criadas enfim, né, então é um trabalho em conjunto aí bem interessante, né, conjunto com outros artistas, né, e mais capitaneado pela Liliana Carrodo, né, um projeto bem interessante, do qual eu estou fazendo parte. Mas, então, aqui, pessoal, eu vou passar aqui para a parte desse panorama mundial aqui das videoartes. Então, eu trouxe aqui alguns trabalhos, né, uma parte histórica aqui, bem interessante. E aí eu separei aqui, né, em 5 partes, né, eu pensei em juntar os anos 60, 70 e 80 numa fileira só ali, né. É claro, pessoal, que isso aqui ele é um recorte muito pequenininho de algo muito maior, né? Então, assim, a gente está dividindo isso, né? Eu só tô dando umas pinceladas aqui para vocês entenderem, né, mais ou menos alguns pontos interessantes dessa parte da arte digital, né? Um pouco do analógico também, porque tem essa questão também, né? O digital ela não vem do zero também, né? Então ela parte do analógico. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, né? Então, acho que dá para começar aqui a falar, né? Apresentar. Claro que um dos pais fundadores aqui eu não vou clicar aqui porque na verdade já está tudo aqui na minha barra, então eu vou colocar aqui o trabalho do Nanjum Pai, que ele é considerado, né? Eu acho que eu vou falar aqui antes porque daí eu vou passar, né? Depois. Eu não trouxe só um trabalho dele aqui, mas é porque ele, só para contextualizar vocês a ideia de videoarte, né? Então a videoarte ela surge lá nos anos 1960, mais precisamente em 1965, quando a Sony lança a câmera Portapac. Essa câmera ela é uma câmera barata e que as pessoas tinham acesso fácil para poder gravar, né, filmar. E o Nanjum Pai que, né, vislumbrou essa possibilidade de utilizar essa câmera para poder filmar e utilizar como um recurso de filmagem para trabalhar com a própria arte. E aí vem essa ideia da videoarte, né, com essa possibilidade de todo mundo utilizar uma câmera e poder filmar. Então, o baixo orçamento, né, em contraste com o que vinha acontecendo com as câmeras, né, que eram muito caras, né, e na televisão também, a videoarte ele entra como, no primeiro momento, como uma crítica, né, à televisão também, mas depois ele se conecta com a TV, então, assim, em pouco tempo, na verdade, porque isso, né, ele fica transmutando em vários momentos e tal, né, mas, voltando, né, o Nanjum Pai que ele conseguiu ter essas ideias, né, então ele filmou a passagem do Papa, eu esqueci agora qual que era o Papa, mas um dos Papas estava passando lá e ele filmou e ele, no mesmo dia, ele acabou criando esse vídeo e ele mostrou isso num café
para os seus amigos ali, e ele viu a possibilidade, ó, isso aqui é uma videoarte, assim, a gente está trabalhando com uma outra linguagem, com algo que é novo e que a gente pode... existe um campo enorme para a gente trabalhar em cima disso. Então não só ele, né, mas ele foi um dos que abriram a porteira, assim, para a gente entender um pouco o que é videoarte. Eu vou passar aqui algumas coisas rapidinhas, né, do trabalho dele. E assim, antes de começar a falar, né, esse é o que é um trabalho meio que pega vários tipos de trabalho dele, que, né, principalmente com essa ideia do videoarte. Esse aqui é um trabalho de desenho for TV de 63, então é até anterior ao próprio trabalho de videoarte, né? Então ele trabalha com vídeo instalação, ele faz de instalação com o vídeo, né, com o suporte, né, da linguagem, né, questionando a própria linguagem visual, ou audiovisual, né? I think it's hard because Esses vídeos, todos eles, eu vou colocar eles como referência para vocês verem com calma, tudo depois. Eu não vou passar os vídeos completos, assim, um ou outro eu vou passar completo, mas aqui eu vou fazer um apanhado meio geral e daí vocês podem ver com calma depois ali nas referências, né? Então acho que isso é interessante. artists can give up ego because O Nanjun Paik, ele é um artista que ele estava conectado com vários outros artistas, ele participou... it's to be the artist who make a lot então ele estava conectado com o Mercy Cunningham da dança, estava conectado com Joseph Beuys, né, da instalação artística. Então era aquela... Era o começo né, tava nos primórdios ali da arte contemporânea. Então, né, o que é arte contemporânea? É trabalhar, pegar os elementos do modernismo e espremer eles com várias linguagens diferentes. Então, faz essas conexões entre linguagens. Tá aí o pessoal, John Cage também, né? Outro artista estava conectado, né, da música, né, que criou o piano preparado, né? Inclusive a Lilian Nakahoro, ela faz, né, o piano preparado do John Cage. Então, é interessante isso. Mas, assim, é um panorama geral aqui, né, dos trabalhos, né, Nanjun Paik aqui para vocês. E assim, é só para dar esse start aqui, né? Então, pra gente ir nesse caminho. Então, pessoal, deixa eu fechando aqui. Acho que a gente tem que ir agora lá por 63, né? Isso, né? Eu tenho que, pra gente começar a entender melhor, né? Essa questão da videoarte, mas assim, o que veio também como primórdio? Então, a gente tem o Ivan Sutherland, né? Que criou um aparelho chamado Sketchpad em 1963. Esse aqui é um vídeo, esse daqui é o cara chamado Timothy Johnson, ele é um dos responsáveis também por ter trabalhado, contribuído com o Sketchpad, não é o Ivan Sutherland. O Ivan Sutherland, ele foi um dos pioneiros, né, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos, e aí o desenvolvimento desse Sketchpad foi lá, e aí depois eles se conectaram com o MIT. Então, o que é o Sketchpad, né? Para a gente começar a entender o que é o Sketchpad, a gente precisa entender o que é a imagem digital, como que funciona uma imagem digital. Por um lado, a gente tem a imagem vetor, e aí pelo outro lado a gente tem o bitmap. Então o vetor são linhas que a gente trabalha com pontos e linhas. Esses pontos e linhas, se a gente unir pelo menos três vetores e conectar esses 3 vetores, a gente tem um polígono. Então esse polígono, né, que é como se fosse, se você juntar vários polígonos, a gente tem um mesh, a gente tem uma malha. Então toda a criação de uma imagem 3D na computação gráfica, ela é formada dessa forma, né? Então hoje ela tem os vetores como o elemento principal de arquitetura dessas imagens.
Então a gente tem esse Sketchpad, que ele trabalha só com vetores. Então é aqui que começa essa brincadeira, né, de vetorizar as coisas. Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouco desse funcionamento. Ele vai explicando aqui numa entrevista, mas eu vou passando aqui os pontos. Light pen. E olha que interessante, ele utiliza uma caneta ali. A gente acha que uma caneta, né, com ótica, né, direto na tela, é uma coisa super atual, mas a gente está falando de 1963 ali. E essa caneta, ela já é como se fosse uma caneta, né, um estilo que a gente tem atualmente, assim. E daí ele vai lá, toca na tela e a coisa vai acontecendo. Ele, claro, ele utiliza também aqui Subsequent position of my light pen. uns outros controles ali, ó. Mas tá lá, ó, tá trabalhando com o vetor, né? Que é essa linha aqui do lado do outro. Now there is at my light pen. E o vetor tem essa possibilidade de ser uma coisa super leve e ao mesmo tempo ela é escalável. Então a gente consegue aumentar, ampliar ela sem aumentar o tamanho em kilobytes, ou megabytes ou bytes. Will jump onto the line. Então a gente tem essa versatilidade. Close to the line, jumps over onto it. Correct. Now, and Ó, ele vai criando aqui, ó, os elementos. it's because it's computing all these changes. That's correct. E isso era para trabalhar já com 3D. If I made a mistake, I can Isso aqui é o primórdio também do CAD. Todo o sistema CAD veio desse Sketchpad. Now I'm actually circle. Let me reduce the E drawing. aí consegue desenhar ali, né? Ó, tá So trabalhando, as I move the né? ó. pen, is ignoring the radial position. Assim, pra gente, né? Porque a gente tá vendo aqui, pô, é uma coisa que parece muito rudimentar, né? Realmente era rudimentar. A gente olha assim, nem tem grande coisa isso daí. Mas na verdade isso daí foi o começo de tudo, né? Então assim, não existia, antes disso não existia nada. Então, Could you erase it? dessa forma. Wind it up. Então, assim, isso foi uma grande revolução pra época. Now I sketch a computer to put that circle is in E aí, o que mais? this artist. E uma coisa interessante que o Ivan Sutherland também, ele é o pai da realidade mista. Ele tem um head-mounted display, que é um capacete que, né, dos anos 60 mesmo, lá ele criou esse capacete e você conseguia ver, né, por meio desse capacete, imagens eletrônicas, né, se conectando com o mundo exterior. I shouldn't be required to draw the exact shape to begin with. At the beginning, I E really aí vamos ver aqui algum outro exemplo aqui que ele vai fazendo, né? É engraçado que could do before. nesse vídeo aqui tem uma hora que mostra o computador. O computador é um computador mega gigante. Like E aí você tem essa telinha, né, que você faz, né? Tem essa, assim, uma utileza como input ali, né? locally, Tanto ali, reduce it, tanto com o teclado ali, com essa caneta. and then we place it right there. E aí ele vai desenhando, olha. And it's like arts. Do you? Yeah, this sculpt, which measures Enfim, esse é o começo da coisa toda aí, do vetor, da imagem vetorial. all that paper and large Como que a fractions. gente conseguiu desenvolver isso com o tempo. Agora vamos ver aqui então, pessoal. Esse aqui já é um trabalho de 1972, né? Então a gente pula 9 anos aí. Mas por que eu estou trazendo ele? Porque ele é uma experiência interessante com relação à imagem em 3D. Esse daqui é a primeira imagem 3D criada no computador. Acho que eu vou tirar esse áudio aqui, né? Então ele tem... o que foi feito aqui? É um trabalho do cara chamado Ed Catmull junto com o Fred Park, né? Então o Ed Catmull, ele... Eu vou passando aqui, vamos ver aqui. O Ed Catmull foi aluno do Ivan Sutherland, né? Então eles trabalharam juntos, né? Foram colaboradores também. E aí o Ed Catmull, ele também, né? Ele foi um dos fundadores da Pixar, né? Então, assim, para vocês verem o destino, né? Desse pesquisador, né? Então ele foi o presidente da Pixar, né? Nos anos 80 ali, né? E também, consequentemente, ele virou presidente da Disney, né? Porque daí a Pixar foi, né, adquirida pela Disney, e aí você tem essa junção, essa conexão e tal. E aí, como eu estava falando para vocês aqui, né? Eu estava falando, né? Eu falei de polígono e tal, as malhas, né? Então é o seguinte, né? Aqui a gente tem o que foi feito aqui? Foi feita uma representação gráfica da mão do Fred Park,
E aí, aqui a gente tem. Ele foi dividido em triângulos, ou também ele misturou entre triângulos ou quadriláteros. E esses quadriláteros aqui, tudo vai formando uma malha. Então, daqui de um ponto para o outro, a gente tem um vetor, né? Juntando mais três, né? Mais dois vetores, né? Juntando, daí vira três vetores. A gente tem um triângulo, né? E a gente juntando mais triângulos e quadriláteros aqui, a gente tem essa malha. Então, toda imagem digital, né, a gente trabalha, né, quando a gente trabalha no 3D, a gente tem essas referências. E até hoje é utilizado, desde 1972 ali é utilizado. Então, ele fez o scanner da mão, ó, tem todo o processo ali, né, de escanear. E aí você tem a animação computadorizada, aí você tem só o wireframe, né? A gente chama de wireframe, né? Esse aramado. E então isso, pessoal, isso foi uma revolução para a época. E aí, ao mesmo tempo, já conseguiram colocar, né, uma textura também na mão, né? Então isso é uma coisa muito significativa, né, para a computação gráfica. E para como isso se desenvolve também nos trabalhos que eu vou apresentar a seguir. Interessante, né? E aí tem também já uma representação gráfica de um rosto, né? Uma coisa até a gente vai ver, assim, é muito bem feito para a época, né? Mas ao mesmo tempo a gente entende, parece meio creepy, né? Tem esse ar, assim, um pouco creepy. Muito porque, né, a gente não está muito acostumado a ver, né, rostos dessa forma. Enfim, isso, né, foi uma super revolução para a época e isso também é imperativo para os trabalhos atuais. Aqui, pessoal, eu vou trazer, né, já em 73, o trabalho da Ana Lívia Cordeiro, um trabalho chamado Mesh. Por que ele é importante? Ele é considerado uma das primeiras videoartes brasileiras, e, né, a primeira videoarte brasileira, e ele também já tem o hibridismo da dança. Então, se tem a computação gráfica aqui, feito pela TV Cultura, foi divulgado primordialmente, primeiramente, né, na TV Cultura, que foi parceira desse projeto, com a Ana Lívia Cordeiro. E aí a gente coloca aqui, né, essa videodança de 1973 na TV Cultura. Eu vou colocar aqui mais pra frente, tem a parte da videodança que, né, tá trabalhando com computação gráfica. Tá. E aí todas essas coreografias foram desenvolvidas, né, pelo computador. Também teve isso. Claro. E aí a gente tem esses elementos aqui é, da videodança dentro desse contexto da videoarte. Ah, ah, Aí, para vocês entenderem, a Ana Lívia Cordeiro, ela é filha do Valdemar Cordeiro, que foi um dos grandes artistas, né, do concretismo brasileiro. Então, ela já tem o berço, né, da arte, né, dentro do imbricado, né, na vida dela.
Enfim, é um trabalho, né, tem 12 minutos mais ou menos ali, né, e vocês podem ver com calma depois, né, mas dá para, né, ter uma ideia, assim, de como que foi esse trabalho da Ana Lívia Cordeiro. Recomendo fortemente, né, vocês irem atrás, né, dessa artista, né, dos trabalhos dela. Então é bem interessante. E é um pouco da história, né, brasileira também, dentro do contexto da videoarte. E aí, pessoal, aqui eu vou para um trabalho aqui de um cara chamado John Whitney. John Whitney, ele foi um artista que revolucionou a computação gráfica. Então, a primeira videoarte com digital foi com o trabalho dele, né, do John Whitney, completamente digital. Então, o John Whitney, ele foi responsável por fazer alguns trabalhos, né? Ele foi convidado para fazer trabalhos a introdução do que foi feito pelo designer gráfico Saul Bass, né? Que, né, todas as maiores introduções de filmes, né, do cinema foi muito pelo Saul Bass, e o Saul Bass convidou o John Whitney para fazer, em 1958, a abertura do filme Um Corpo que Cai, do Alfred Hitchcock. Então vocês conseguem ver o trabalho dele lá, né, um dos grandes trabalhos dele, assim, de introdução, né, quando tem um grafismo girando, né, criando essa ideia de vertigem e tudo mais. E aí o John Whitney, né, ele é um cara que simplesmente ele era um cara inventor também, né, então ele conseguia hackear sistemas, né, ele roubava peças, né, da parte, né, da parte militar dos Estados Unidos, né, ele invadia espaços assim e tirava elementos, né, de coisas militares para poder criar os equipamentos dele, né, com osciloscópio, enfim, para poder criar essas videoartes. E aí ele fez, em 1975, esse filme chamado Arabesque, que ele foi, né, computação gráfica, mas completamente feito em vetor, né? Então vocês estão vendo aí, né, vetores, né, computação gráfica. E aí a gente percebe, né, olha isso daí, né, pô, parece que não tem grande coisa, né, mas né, parece até aqueles fundos, né, que eu lembro, assim, no passado ali, mais uns 20 anos atrás, ali no Inup, tinha os visualizadores, né, quando você colocava as músicas, ele fazia os vídeos mais ou menos dessa forma, assim. Mas, né, é um trabalho que, vocês veem aí, ele tem todo né, um jogo com a própria linguagem, a exploração máxima da linguagem. E como conectar isso com a trilha sonora também. Porque aqui a gente não tem uma narrativa, né? A gente tem a única narrativa que a gente entende é arabesco, né? O título. Mas não tem nada falando, né? E você vê essas ideias de arabesco, né? Consegue vislumbrar algo, né? Da África ou do Oriente Médio, né?
Enfim, né, é um trabalho que tem 7 minutos, eu vou, né, depois vocês podem ver no link aí, com mais calma depois. E aí, pessoal, né, para chegar ali, né, eu decidi que escolher apenas um, né, dos anos 80, né, então assim, é um curto ali, um cara chamado Chris Wedge, né, esse artista aí, o Chris Wedge, ele fez, esse é um vídeo dele de universidade, assim, é um filme dele de TCC da universidade, e aí, assim, só que em 82 ele trabalhou lá, né, na equipe da computação gráfica do filme Tron, da Disney. Então ele já tinha uma bagagem interessante com relação à computação gráfica, e aí vocês têm esse vídeo, esse curta universitário, né? E aí é interessante notar que é um trabalho de universidade, né? Mas e aí depois, né? Ele desenvolveu a produtora Blue Sky, que trabalhava tanto com publicidade como também com trabalhos de computação gráfica, de vídeo, não só videoarte, mas também com longas metragens. Então, a gente vai ver, assim, ele desenvolveu, foi o diretor da Era do Gelo. Então é bem interessante isso, né? Em 2002 ele fez a Era do Gelo, né? Fez também outros filmes de sucesso também ali né, nos anos 2000. E aí para vocês entenderem, né, que, né, para vocês darem valor, né, aos trabalhos acadêmicos, né, quando vocês estão dentro da academia. Então é isso que eu gosto de fazer com os meus alunos, né, de puxar eles para cima, de fazer trabalhos para mandar para festivais. Então é uma coisa que eu acho bem interessante trazer também como uma referência. E aí é legal, porque a gente vê a estética da época também. Não. Claro. Bem. Bem. Sim. Well. People like me. É legal desse vídeo aí, pessoal, que né, foi trabalho acadêmico, né, do Chris Wedge. E aí a gente tem uma coisa que é curiosa, essa estética aqui, que é muito a cara dos anos 80, assim. Então a gente tem, geralmente, né, tem muitos computação gráfica daquela época, dos anos 80, que tem esse chão que é em forma de xadrez. A gente tem essas formas também, né, que, enfim, elas não têm uma definição, tudo bem que aqui é um critério estético, né, do próprio artista, mas se a gente for para o lado mais naturalista da coisa, não consegue chegar também numa coisa que seja mais próxima da nossa realidade, né? Então, a gente tem esse gap por causa da computação gráfica da época que não era tão poderosa assim, né? Então, a gente tem né, essa característica que é muito, né, acaba gerando, né, virando essa cara dos anos 80, né, com essas luzes, né, com essas texturas também, sabe? Então é bem curioso essa cara que dá para os anos 80 e pouco dos anos 90 também, né? Então a gente vai ver aqui na sequência, por exemplo, o trabalho, né, que a gente já chegou aqui, né, de 85, a gente vai pular agora para 1994, com o trabalho do Marc Caro e o Jean-Pierre Jeunet, né? O Marc Caro e o Jean-Pierre Jeunet, eles são
colegas, né, se conheceram em 1974 no Festival de Annecy, que é um dos maiores festivais de animação do mundo, e desde então eles tem várias parcerias, né? Os dois eles fizeram o filme Delicatessen, né? Dirigiram Delicatessen, e o Jean-Pierre Jeunet também é conhecido pelo Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Então eles fizeram em 1994 esse vídeo aqui, né? Knockout Kid. E aí vou passar aqui para vocês darem uma olhada, né? Esse aqui eu não vou passar inteiro, né? Mas a computação gráfica já tinha melhorado bastante, já tinha avançado bastante nesse período. Então, por favor. E aí você tem uma brincadeira com linguagens aqui, né? A filmada, né? Conectada com essa parte de 3D, né? Da computação gráfica. Mas esses vídeos aí também, né? Os personagens, eles são reais, né? Só que daí foram modificados, né? Dentro da computação gráfica. E aí você tem também, isso é uma cara também, só que dos anos 90. Você tem essa estética dos anos 90, que os personagens puxados, lettering puxados, tinha muita coisa assim, né, do editorial, né, quando você puxa o David Tartt, traz isso lá com a Stanley Grant, e daí cria uma nova perspectiva, né, para os anos 90, com relação ao design, e aí você também consegue levar isso para a computação gráfica, e isso acaba, né, virando uma estética da época, né, não só, né, do vídeo arte, LED, computação gráfica em geral, mas isso também estava na capa das revistas, né, tinha essas ilustrações, animações, essas imagens estáticas também com essa característica de, né, puxado, LED, e tem uma simetria ali, né, dos elementos, né, não necessariamente os personagens, mas, né, do média e com de outros ambientes também. Esse também, o filme foi premiado, também bastante premiado, né? Teve a premiação do Arts Eletrônica em News, né? Na Áustria, na época. Enfim, aí vocês podem acompanhar, olha só que take, né? Vocês podem acompanhar depois na íntegra aqui esse vídeo. E aí, né, a gente está falando dos anos 90 aqui, a gente tem já, aqui eu trouxe alguns exemplos que tem essas características, né, da cara dos anos 90 aqui. E aí eu trouxe um aqui da Lynne Sanderson, que é uma artista, uma mídia artista, né, ela trabalha, né, com essa parte de computação gráfica, mas aí focado, né, muito do que ela fez no começo era focado em rave. Então já né, a ideia do VJ, né, do videojockey e tal, que são as pessoas que colocam a parte visual dentro né, dos espaços, né, de raves ou instalações, né, enfim, videomapping, né, projeção mapeada, né, nos lugares. Então ela traz esses elementos, né, e aí você tem esse trabalho aqui dela, o Primal Debug, de 1997. E aí a gente tem essa cara também, deixa eu passar aqui. Essa cara muito anos 90. Essas distorções, né, essa parte puxando um psicodélico. E esse é um trabalho para dar essa ideia de estados meditativos também. E ela é uma artista que trabalhou com o Apex Twin depois, então é uma das interessantes dela. Uma artista australiana. E geralmente essas estéticas aí elas estão conectadas também com o videogame, porque realmente umas características da gente.
já, né, desde 94, depois, realmente, videoarte que se ele tem, né, pra pegar What a disgrace. enfim, ó, aquela mesma ideia, né, isso por uma moda na época. E aí, pessoal, a gente vai aqui partir para o Vicosit, que é um artista de NetArt, né, para vocês entenderem o que é NetArt, é uma plataforma, assim, utilizar a internet como uma plataforma de expressão artística. Isso já começa em 95 ali com o próprio Vicosit e outros artistas da época. E aqui ele faz uma releitura do filme The Birds, que é do Alfred Hitchcock. E ele faz isso por meio da tabela, né, da tabela ASCII, que não era uma novidade, mas do jeito que ele fez, acabou sendo uma novidade na época, de transformar essas imagens que eram estáticas em vídeo e utilizar o suporte da internet como o próprio, né, a própria exibição. Não esperar isso chegar numa galeria de arte ou em algum outro lugar para poder validar artisticamente. Esse é um vídeo sem som. Mas para quem conhece o filme, quem tem a bagagem do filme, consegue entender, né, a cena do que está acontecendo aqui, né? Esse tem escrito The Birds no final aqui. É um vídeo curto também, mas que é bem interessante para, né, para vocês entenderem que essa arte digital ela está já utilizando outros suportes que eram novidades na época, né, como a utilização da internet. E aí, pessoal, a gente vai chegar aqui nos anos 2000, né? Nos anos 2000 teve mais coisas interessantes, né? Eu trouxe aqui mais 3 exemplos. E um deles que é bem curioso, né? Do Cory Arcangel, que é um artista que acabou hackeando todo o sistema, né? Ele pegou o jogo Super Mario World, né? Um jogo do Nintendo. E ele pegou a fita, ele quebrou o cartucho, tirou o chip, transformou, injetou código no chip ali para poder tirar todos os elementos do jogo e deixou simplesmente só as nuvens passando, exibindo como um trabalho de videoarte. Então aqui a gente vai ver que o trabalho do Cory Arcangel, esse trabalho aqui foi em vários lugares, né? Teve no MoMA, em Nova York, teve em outros lugares também, né, pelo mundo, e ele é uma super referência quando a gente está falando sobre arte digital né, isso é um trabalho de 2002, e eu vou passar aqui para vocês verem o resultado desse hack, né, do artista. E aí você tem essa característica muito, né, como se fosse um descanso de tela, alguma coisa nesse... A gente pode fazer uma leitura, né, dessa forma, né, que é mais ou menos o que quando você apresenta para as pessoas, elas pensam dessa forma, assim, né. Então você tem só as nuvens e virou Super Mario Clouds, que é uma crítica à obsolescência programada. Ele trabalha justamente com a exibição dele no próprio Nintendo, né, um Nintendinho, e aí com a fita hackeada, e aí você tem a projeção no espaço. Então utiliza o próprio suporte do videogame como no próprio cenário e apresentar isso, né, para o público. Eu não vou passar ele inteiro, né, porque você tem essa característica aqui direto também, né, nesse trabalho do Cory Arcangel. E aí, pessoal, a gente vem aqui, né, volta para o Brasil aqui com a Regina Silveira, que é uma artista prolífico, né, que trabalha com as artes, né, e ela tem muita pegada com a videoarte também, já nos anos 70 ela trabalha com isso.
E aqui é um trabalho, né? Ela é uma artista do Rio Grande do Sul, só para, né, situar. Ela foi professora da ECA, da USP, né? Ela tem toda uma pesquisa bem interessante no campo das artes. E também com o trabalho digital, né? Ela é uma das pioneiras aí também com isso. E aqui ela tem esse trabalho de 2002, Descendo a Escada, onde traz essa ideia de vertigem no lugar. Com uma projeção também no cenário, no espaço. A ideia de fingir que está andando e descendo. Vou tirar o áudio aqui, porque não interessa. Mas aí você tem essa questão da vertigem, né, que traz no meio do espaço. Descendo a escada, né? E aí tem a própria artista aqui, ela fala, vocês podem ver depois aqui, né, um pouco do trabalho dela. Mas eu achei curioso porque é um trabalho que é daqui do Brasil e tem uma característica muito interessante também com relação à arte digital, né? As possibilidades do que a gente pode fazer, né? E poder, né, também provocar o próprio público, né? E aí aqui, pessoal, eu vou para um cara chamado Cyriac, que é um artista britânico. Ele trabalha muito com o grotesco, ele é um artista que puxa de um lado para publicidade e ao mesmo tempo ele também, né, fazia bumpers da MTV, né, na época da MTV, quando, né, a MTV nos anos 90, 80, 90, ela tinha aquelas vinhetas, né, aquelas mais esquisitas, né, então muito daqueles trabalhos era com videoartistas que vieram ser conceituados depois também, ou que já eram também consolidados dentro do campo das artes. E o Cyriac, ele acabou fazendo alguns bumpers também para MTV e, ao mesmo tempo, ele tem esses outros trabalhos que são mais focados na própria poética dele, né? Então aqui vou passar o Bits and Bobs para vocês. Só para vocês entenderem um pouco desse tipo de videoarte, né? O Cyriac. Isso aí é o próprio artista. Ele tem umas técnicas de slit scan aí dentro desse vídeo. E todo o trabalho dele é feito no After Effects, né? Uma página de Photoshop, né? Produtos importes, e depois esses vídeos são produzidos no After Effects. E é interessante que se vocês seguirem ele tem essas tutoriais que ele apresenta, né, de forma gratuita ali para quem quiser replicar e ver como é que é o processo dele. É bem curioso, bem interessante. Eu recomendo seguirem ali o Cyriac. Aí quando eu apresento para os meus alunos isso daqui, eles ficam meio chocados, né? Porque essa coisa meio tem essa bad vibes misturado com, né, um sonho muito ruim, alguma coisa assim nesse sentido, uma coisa perturbadora, mas que isso faz parte da própria poética do artista, né? E aí, pessoal, a gente vem aqui pro Ryoji Ikeda, já o trabalho de 2014. Ryoji Ikeda é um artista que multimídia, né, um artista, né, mídia artista. Ele tanto faz música como também faz audiovisual. E aqui é interessante essas possibilidades de trabalhar com a videoarte, né, num outro lugar, né? Então, assim, que tal a gente transformar, né, o cenário urbano no meu próprio pensamento artístico, né? E ela se elevando isso no meio dessas videoartes. Então foi mais ou menos isso que o artista fez, né? Com esse projeto chamado Test Pattern, que aconteceu na Times Square, lá em Nova York. É um projeto do Times Square Arts, que, né, de tempos em tempos tem artistas, né, que apresentam lá.
E esse é um trabalho que lá é de 2014, né? A gente já passou para os anos 2010 aqui, e ele é um trabalho que apareceu, que assim, foi lançado, acho que era às 11 da noite, né? Ou à meia-noite, não lembro agora exatamente o tempo, né? E aí ele simplesmente tocava isso na cidade, e aí vocês vão ver um pouquinho, né, como é que era a percepção do povo. E o áudio era por meio de Bluetooth, então você podia levar teus fones ali e poder ouvir. E eles também forneciam ali no momento. Então imagina você tá lá, você não sabe o que está acontecendo, né? O áudio ele vai chegar aqui, né? Ele tá, olha, tá amplificando aqui o som. E aí você imagina você tá andando na cidade, você não tá sabendo de nada e vê a cidade bugando desse jeito, né? Com esses glitches. Passando por todas as frequências do som. Ah, incrível, né? Aí você chega e a cidade tá bugando. É isso, deu para ter uma ideia então, né, do que as possibilidades que a gente pode fazer com as videoarts também, né? Então, utilizando o suporte própria cidade como um suporte, né, de apresentação do próprio trabalho do artista, né? E aqui, pessoal, eu trouxe um trabalho meu de 2015, chamado Cthulhu Regio Entropy, né? É uma entropia de Cthulhu Regio, né? Cthulhu Regio um espaço, uma região lá do planeta Plutão. Porque o que aconteceu? Em 2015, a sonda New Horizons, ela chegou lá, né, próxima de Plutão, e ela acabou fotografando o planeta, conseguiu estudar, né, conseguiu fazer várias imagens, né, do planeta anão, né? Desde então a gente não tinha nenhuma imagem, a gente não sabia como é que era o planeta Plutão. E daí eu fiquei fascinado com isso, né? Na metade do ano, eu fiquei fascinado. Daí eu pensei, no final do ano eu vou fazer uma videoarte que faça uma representação dessa passagem da sonda New Horizons. E aí eu tenho esse trabalho que foi feito por meio de microscópio digital, acoplado, né, num programa chamado React Vision, que é um software que eu utilizo para poder hackear a própria estética. Então vocês estão vendo ele num limiar de preto e branco aqui, e que faz parte da minha poética, né? Então eu trabalho justamente com essa ferramenta, principalmente com essa ferramenta, né? E gerando os glitches depois a partir de outras experiências. Então a ideia aqui é uma sonda que decola, ela sobrevoa o planeta Plutão, e os dados são perdidos, né? Esse aqui é a sinopse desse filme. Então ele é um filme que basicamente é 95% linguagem e o resto é narrativa. Na verdade, acho que a única narrativa que tem aqui é o próprio nome do filme e a sinopse, porque o resto aqui é eu testando a própria linguagem. E é um filme que eu fiz com a intenção de ser lo-fi. Então ele tem uma baixa qualidade porque na época não existia alta qualidade para a gente trabalhar
com esse filme. Então, o próprio sistema não alcançava mais do que 640 por 640. Eu acabei fazendo ele até em forma, um aspecto 1 por 1 aqui, porque é um aspecto que eu acho interessante também nos filmes. Os trabalhos da Lilian também eu fiz com esse aspecto de 1 por 1, né, como se fosse uma tela de pintura, alguma coisa assim nesse tipo, né? Enfim, né, com essa característica. Então eu vou passar aqui para vocês. Esse aqui é um filme de 1 minuto, tá? Rapidinho. Aí, é um curta, e foi uma das experimentações mais interessantes que eu fiz, né? Esse é um filme que foi para vários festivais, assim, espalhados pelo mundo. Então, é bem interessante. Então, vocês conhecerem um pouco também do meu trabalho aqui, assim, né? Agora, passando para 2017, pessoal, né? Fechando aqui, né, a década de 2010, eu trouxe o trabalho de um artista suíço chamado Dirk Coy, né? Muita gente conhece ele pela internet ali, né? Pelo Instagram e tal, porque ele tem muitos trabalhos interessantes e esse daqui é um que é bem legal porque tem a ver com fotogrametria. Então ele fez a fotogrametria da cidade de Zurique, né? E aí ao mesmo tempo ele traz esses elementos distorcidos, né? Que é uma coisa que compõe a própria poética do artista. Vale a pena dar uma conferida aqui. Então, passar para vocês. É um filme que é feito em 360, então a gente pode mover ele aqui, a câmera. E se a gente estiver com óculos, né, um óculos de realidade virtual, a gente também consegue visualizar, só mexendo a cabeça, a gente consegue visualizar essa viagem dele por meio da cidade de Zurique. Então a gente tem essa câmera que fica navegando pelo cenário. Para quem não sabe que a fotogrametria é a fotografia, né, do espaço, do ambiente, né, em 360, capturando todos os elementos do lugar. Então a gente tem aqui algumas coisas figurativas, né, que a gente consegue entender, compreender. A gente está vendo umas escadas aqui. Tem uns carros aqui, né? Não, acho que não é um carro, é um carro aqui. Aqui você está vendo uma ponte. Mas claro, você está vendo cheio de distorções aqui. E é legal que o Tricói tem aqui em Curitiba com a exposição aqui, o caminho organizando pela Bienal do Arte Digital da Europa. Para quem realmente em 2019, 2020, pode ver lá no Centro Cultural da FIEP, mas eram outros trabalhos, não era esse daqui. Enfim, vai longe, pessoal. Então, assim, mais para vocês terem uma noção, para vocês terem trabalho de Dirk Coy. E aí, pessoal, a gente chega nos anos 2020 aqui, tem um trabalho de uma artista que eu amo, que é a Raquel Myers. Ela tem esses trabalhos aqui. Isso aqui foi feito justamente na época da pandemia, então a gente vai ter aqui uma cara, né, de uma videoarte pandêmica, né, com essa ideia da pandemia. E
E é um trabalho que foi feito totalmente com teletexto, né? A poética dela envolve, né, a utilização do teletexto. Para vocês entenderem o teletexto, né, quem é mais novo, assim, era um aparelho que ficava acoplado junto com a TV e ele era, dá pra gente dizer que ele é o protótipo da BBS, o protótipo da internet, isso já nos anos 70, que foi quando surgiu lá na Inglaterra. Acabou surgindo na Inglaterra, mas, né, no Reino Unido, e acabou se dissipando pelo mundo, né? Eu lembro que eu ouvia sobre isso, teletexto, quando era criança, nos anos 80, mas eu nunca cheguei a ver efetivamente. Eu sei que em São Paulo tinha, né, mas a gente aqui em Curitiba, eu não lembro de ter visto nada parecido com isso. Eu só fui, né, entender melhor o que, que era depois, né, sei lá, décadas depois. E ela utiliza o suporte, né, do teletexto para poder criar esses trabalhos, né, dela. Então ela faz um hack do próprio sistema, puxando essa estética. Com esses pixels, né, escancarados. É isso, são aquelas indagações, né? Será que a pandemia acaba? Vai para o lockdown? Então é isso que a gente está conseguindo ver esse trabalho. E eu sou cada vez mais, né, perturbador, porque foi uma época muito perturbadora, essa das chilenas. Para mim foi também, né? Não sei se teve, teve algumas pessoas que saíram em coma, não sei se teve, mas foi um período bem difícil aí para uma coisa, assim, para a maior parte das pessoas, né? E aí, se vocês quiserem ver, né, tá lá, vai estar disponível para vocês conferirem com calma depois, né, o trabalho da Raquel Myers. E aí, pessoal, eu vou fechar aqui, né, com um trabalho do um artista chamado Alex Birney, que é um artista norte-americano, e ele criou esses personagens aqui, chamado Tuxi Funny. É engraçado que nos anos 2020 aqui eu trouxe uns trabalhos que tem mais cara pixelizado, assim, então existe um resgate aqui, né, do pixel art no meio desse turbilhão todo. Aqui não dá para dizer que é a cara dos anos 2020, porque, né, não é a estética dos anos 2020, mas ele também está na estética dos anos 2020. Então é muito mais variado. Então aqui eu trouxe, na verdade, só apenas uma pincelada realmente, né, do que foi, né, do que está sendo aqui e tal. E aí, voltando aqui, né, pessoal, do Tuxi Funny, são dois personagens aqui, é uma aventura de dois personagens chamado Tuxi Funny, e aí acontece mil coisas. E é uma coisa interessante que o suporte de apresentação desse trabalho eram pequenos filmes de 1 minuto, mais ou menos, que foi lançado, né, de tempos em tempos, né, como uma novela. E aí, no final, ele terminou essa novela e juntou tudo e transformou num longa-metragem. Então, ele tem uma característica no começo de videoarte, assim, mas ao mesmo tempo ele se molda de uma coisa, de um longa na sequência. Também foi um trabalho que chegou aqui em Curitiba, né, pela Bienal da The Room, que eu tinha organizado, né, feito a curadoria. E aqui eu vou trazer só um dos videozinhos aqui, né, que é só para vocês entenderem mais ou menos, né, a ideia né, que me chamou muita atenção é esse tipo, né? A curadoria que eu fiz foi, né, essa curadoria que eu fiz, uma parte dela estava no próprio Instagram e aquilo me fascinou, assim. Eu falei, como que alguém faz, né, um vídeo, né, passando vários vídeos como uma novela, né, e se intercalando e a gente entendendo esse novo lugar, né, de você apresentar o próprio trabalho artístico, né, independente
de estar num festival, alguma coisa assim. Claro que acabou se desdobrando esse trabalho em vários... se transformou em jogo, se transformou em outras... outras mídias também, né? Então, ele acabou virando um trabalho de narrativa transmídia, né? No final das contas. E ele também fez a versão 2 já desse, né, do Tuxifane, então fez bastante sucesso. Ele é um artista premiado, ele já ganhou prêmios na SXSW com, né, uma outra animação, né, um outro trabalho dele. E, enfim, né, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhada, esse aqui eu vou colocar ele inteiro. Ele tem essa característica lo-fi também. Эти импульсы ошибок сводят меня с ума. Да, это раздражает. Но скоро они уйдут. Нет, должен быть способ добиться помощи. Ха-ха-ха. Арахисовое масло – это нелепо. Detalhe que essa animação é toda em Тукс настолько тупой. E é isso, né? E tem essa característica aí, né? Eu não sei exatamente por que né, ele fez em russo, eu não cheguei a perguntar para ele, né? Mas, né, sendo que ele é norte-americano, né? Mas acaba trazendo uma cara muito mais, né? Eu não sei, tem uma coisa, assim, uma estranheza, assim, no geral, assim, né? Com esses personagens que são umas desaventuras no final das contas, né? Eles fazem um monte de bobagem no meio do caminho, é super engraçado, né? Bem divertido, esses personagens. E aí, pessoal, no final das contas, assim, só fazendo um recap aqui, né? Então a gente tem, né, o que foi as ideias, né, do conceito da videoarte ali, rapidinho, né? De uma forma muito breve também. Passando pela ideia, né, do que é a imagem digital, né, como ela é formada, né, entre o vetor e o bitmap, e daí como que a gente consegue, né, articular isso dentro dessas questões da computação gráfica, né, dentro da videoarte. Então, e aí traçando esse panorama aqui, né, dos anos 60, 70, 80, os anos 90, os anos 2000, 2010, 2020... claro que nos anos 2020 a gente tem outras plataformas, a gente tem a realidade virtual com animações, videoarts ali, né, dentro desse universo. A gente pode fazer também com a realidade aumentada, agora também muita coisa sendo feita com a realidade mista. Então a coisa é muito mais variada hoje, né? A gente tem muito mais possibilidades de expor, né? De não ficar dependendo de algum lugar, né, para a gente, né, validar artisticamente. Então a gente pode criar esses lugares, esses espaços, não só pode criar, né, como deve criar, né, utilizar, né, essas outras plataformas, né, o que vier aí, o que a gente puder, enfim, vislumbrar como uma nova possibilidade de apresentação. Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado aí, né, nessa breve história aí, desse panorama mundial, né, das videoartes analógicas, arte digital aí, né, que eu falo, né, num escopo muito maior aí. Enfim, né, é isso, eu quero agradecer a Liliana Carrodo pela oportunidade, né, e né, poder participar dessa contrapartida social, aos artistas também que, né, participaram, né, junto, né, com a Lilian, né, e também, né, ao público que está aqui, né, apreciando, né, então é isso. Muitíssimo obrigado, galera, valeu, tenham uma boa noite, boa tarde e bom dia. Até mais.